Muita atenção, uma notícia urgente que está sendo divulgada nas redes sociais, por isso eu trago aqui no canal para vocês. É falso que a reforma da Previdência vai tirar de pessoas com deficiência o direito à pensão por morte. É isso mesmo, me acompanhe até o final do vídeo para você poder entender. De forma maliciosa, de forma malvada, estão divulgando aqui, principalmente no Facebook, né, nas redes sociais, mas eu também já vi essa mesma divulgação até mesmo no WhatsApp. Por favor, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para me ajudar, para que eu possa continuar estudando, lendo e divulgando aqui, compartilhando com vocês essas informações diariamente. Eu quero agradecer a todos que já são inscritos, um forte abraço. Não esquece, se você quer ajudar outras pessoas com as informações que eu trago no meu canal, compartilhe nas redes sociais, no WhatsApp ou mesmo pelo Facebook, para que essas pessoas tenham acesso a essas informações. Deixe aqui os seus comentários e, é claro, também suas dúvidas. Se eu souber, eu vou responder para vocês através de um vídeo. Se eu não souber, eu vou buscar me informar e estudar para que juntos nós possamos aprender e eu possa tirar a sua dúvida. Então, portanto, se ainda não fomos apresentados, eu sou Osias Júnior, seja bem-vindo ao meu projeto no YouTube, o canal Drone Diário, um canal de notícias e informações. Gente, é falso que a reforma da Previdência vai tirar de pessoas com deficiência o direito à pensão por morte. Uma publicação que circula nas redes sociais afirma que pessoas com deficiência, pessoas com síndrome de Down, autismo, esquizofrenia, transtornos considerados moderados, perderão o direito à pensão por morte de seus responsáveis. O que acontece é que no texto base aprovado em primeiro turno pela Câmara dos Deputados, no último dia 10 de julho de 2019, não traz nenhum tipo dessas informações. Essas informações não existem nesse texto. De acordo com a proposta de emenda da Constituição, o dependente inválido ou deficiente intelectual, mental ou grave receberá 100% da aposentadoria destinada ao segurado ou servidor. E mais, o artigo 23 do texto prevê ainda a condição de deficiente pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado por meio de uma avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Ou seja, a pessoa com deficiência comprovada, assim que o seu responsável morre, uma equipe responsável do INSS ou da assistência social já faz ali uma varredura e comprova que essa pessoa tem direito a receber muito antes dela precisar entrar com documentações para provar isso. Então ela já vai com um pedido direto para receber a sua pensão. O compartilhamento por páginas e perfis pessoais do Facebook, o conteúdo já acumula mais de 30 mil compartilhamentos até na segunda-feira da semana aí, da primeira semana do mês de julho de 2019. Todas as postagens relacionadas foram marcadas com um selo falso, é isso mesmo, vão receber um selo de falso na ferramenta de monitoramento da rede social, no caso aqui eu falo do Facebook. A checagem desse conteúdo também foi solicitada por dezenas de leitores aos fatos, tanto no Facebook quanto no WhatsApp. Pessoas têm reclamado, pessoas que têm recebido essa postagem. Não consta no texto da reforma da Previdência, aprovada em primeiro turno, a informação programada por publicações nas redes sociais de que pessoas com síndrome de Down, esquizofrenia e transtornos considerados moderados perderão a pensão após a morte dos pais ou responsáveis. Isso não está em lugar nenhum. A lei em vigor hoje, que estabelece regras previstas na Previdência Social, é a lei de 8.213 de 1991, onde ela afirma no seu artigo 16
que são considerados dependentes dos segurados: o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, que de qualquer condição menor de 21 anos, ou a pessoa inválida que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, os pais e o irmão não emancipado de qualquer condição aí menor de 21 anos, ou inválido que tenha deficiência intelectual, mental ou uma deficiência grave. Já no texto da reforma da Previdência, o parágrafo 2º do artigo 23, que na hipótese de existir um dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte será equivalente a 100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquele que tinha direito que fossem aposentados por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios aí do regime geral de previdência social. A peça de desinformação também menciona o artigo 28, parágrafo 3º da reforma. No texto do substitutivo, que foi substituído aí, aprovado pelos deputados, porém, esse artigo trata de alíquotas de contribuição, não de dependentes, para você ver como a informação é errada. Essa parte do texto que eles citam nessa publicação falsa que vem circulando aí nas redes sociais, refere-se a alíquotas de contribuição e não de pessoas dependentes. Já no texto original, apresentado pelo governo e modificado pelos deputados no último dia 10 de julho de 2019, o parágrafo 3º do artigo 28 previa que as regras de definição de dependentes só poderiam ser estipuladas pelo INSS após a morte do segurado. Segundo as regras atuais, o cadastro do dependente já é feito depois da morte do segurado. De acordo com a Lei 8.213 de 1991, que é a lei atual, incumbe ao dependente, promove a sua descrição quando do requerimento do benefício a quem estiver habilitado. Incumbir é dar a função, fazer com que ele exerça aquilo, dar a responsabilidade. No texto aprovado pelos deputados na semana passada, no último 10 de julho de 2019, eu repito, é possível que uma pessoa com deficiência seja cadastrado como dependente antes da morte do contribuinte. É uma melhora do texto. Não vai ser necessário a pessoa morrer para que seja feito depois, o que demoraria mais, atrasa. A partir de agora, pode ser feito antes da morte do contribuinte, comprovar a dependência da pessoa com incapacidade, a pessoa que é dependente. De acordo com o artigo 23, parágrafo 5º, ele pode ter sua condição reconhecida por meio de uma avaliação biopsicossocial realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada a revisão periódica na forma da legislação. De acordo com o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, as novas regras, se sancionadas, podem ser benéficas. As novas regras da reforma da Previdência são boas, exatamente. Hoje o dependente se habilita e o INSS nega, indefere. Daí precisa de uma ação na justiça, precisa procurar a justiça. Fazendo aí antecipadamente esse processo, eles já vão poder se antecipar com as providências necessárias para o recebimento do benefício quando o óbito do segurado instituidor. Então, portanto, a regra antiga, como o próprio nome diz, é uma coisa do passado. As pessoas tinham que comprovar sua dependência, a pessoa com deficiência, a dependência daquelas pessoas que pertencem ao INSS, depois que as pessoas morrem. E o INSS nega isso. A pessoa morreu, a pessoa com deficiência procura o INSS, isso é negado, a pessoa tem que entrar na justiça e ela ganha na justiça. Com a regra nova, existe uma avaliação periódica que é feita de tempos em tempos por pessoal
habilitado e que já vai colocar que essa pessoa é dependente do segurado do INSS antes dessa pessoa falecer. Vai melhorar em muito. Em nota enviada aos fatos aí, a Secretaria da Previdência Social afirmou que hoje classifica como dependente com fins de recebimento de pensão por morte a pessoa com deficiência intelectual, mental, grave, condição que deverá ser reconhecida por meio de avaliação psicossocial realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. O órgão ressaltou ainda que não há O órgão ressaltou ainda que não há referências de doenças específicas e que a avaliação pericial é a responsável por determinar aí o enquadramento dessa pessoa com deficiência. Gente, com a aprovação da reforma da Previdência, as pessoas com deficiência vão conseguir provar que são dependentes antes da morte. E assim, quando o responsável que pertencer ao INSS vier a falecer, automaticamente essas pessoas já vão ter direito a receber os seus benefícios. É uma facilidade muito grande, algo de forma automática, algo que é vigiado, é feito com avaliações periódicas, eles não param de ver isso. A nossa atual situação, a nossa previdência atual não tem isso. Ele deixa para você ver isso após a morte. O segurado morreu, aí é que a pessoa vai provar que ela é dependente ou não, e demora, fica aquele tempo sem receber, causa muitos transtornos. Então a reforma da Previdência, nesse sentido, ela é benéfica sim, ela é boa, porque vai ajudar as pessoas com deficiência a receber a pensão por morte logo no ato ali, logo após o falecimento daquele responsável por essa pessoa com deficiência. E essa notícia que vem rodando pelas redes sociais, ela é falsa, e sempre que eu tiver uma informação dessas eu vou compartilhar com vocês. Muito obrigado pela sua presença, mais uma vez muito obrigado pela sua companhia. Eu sou Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias e informações. Eu não respondo aos comentários, que são centenas de milhares, mas eu faço questão de ler eles com todo o carinho do meu coração e sempre trago um vídeo para tentar ajudar vocês nos vídeos com as notícias e informações diariamente. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.